crianças? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu trouxe a história mais especial do mundo e vim dizer a vocês qual é o presente de Natal mais precioso, o melhor presente de Natal que nós podemos ganhar, e que esse presente, claro, todo presente é de graça, né? Mas envolve muita graça nesse presente. Para começarmos a nossa história, eu gostaria que lêssemos juntos este versículo bíblico. Está na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Alguém sabe esse versículo de cor? Vamos aprendê-lo agora. Vamos lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Tem uma música que uma pessoa compôs que, aliás, ela só musicou esse versículo, que diz assim, ó: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa pequena porção da Escritura Sagrada nos fala sobre o amor de Deus. Deus nos amou tanto que Ele nos deu o presente mais especial que jamais poderíamos ganhar através de qualquer outra coisa ou pessoa. Dinheiro não pode comprar, certo? Qualquer sacrifício que você faça não pode comprar. Qualquer boa obra que você faça não pode conseguir com ela. Por quê? Porque é de graça. É porque é de graça. Deus nos ama tanto que Ele nos deu de graça. E o que seria esse presente? Bem, também, Deus é amor, portanto, Ele nos deu amor também. Mas sabe, lá há mais de 2000 anos atrás, nós estamos no ano de 2022. Então tem aproximadamente de 2020 a 2025 anos que Deus nos deu esse presente. Uma adolescente chamada Maria morava em Nazaré da Galileia, e ela estava noiva de um rapaz que se chamava José, mas ela só estava noiva, ela ainda não tinha casado. E um dia Maria estava na sua casa e de repente apareceu-lhe um anjo. Era um anjo do Senhor, e Maria ficou assustada. Ela ficou assustada porque nunca na vida ela tinha visto um anjo. E qualquer pessoa que vira um anjo, ela deve ficar com um pouco de medo, porque não é normal, não é comum, não é natural. E Maria ficou assustada. Sabe o que o anjo disse para ela? Maria, não tenha medo, porque eu sou Gabriel.
o anjo Gabriel. E eu venho da parte do Senhor Deus Altíssimo. Eu venho da parte do Senhor Deus Altíssimo, o Deus Criador do universo, dos céus, da terra, das estrelas, do mar, do sol, da lua, Criador de mim e de vocês. Foi Ele que nos criou. E Ele mandou dizer para você que você vai ficar grávida. Você vai ter um filho. E Maria pensou: como vou ter um filho? Eu ainda nem me casei. Eu sou solteira, eu sou virgem. Não me casei, não tenho contato com homem algum. O anjo disse: não se preocupe com isso, porque Deus vai fazer a obra em você através do Espírito Santo. E você será envolvida com o Altíssimo e você vai ficar grávida pelo Espírito Santo. Você vai ter um bebê muito especial. Ele é o Deus Altíssimo, o Criador do universo. E você vai colocar o nome dele de Jesus. Jesus será o seu nome. Jesus quer dizer Salvador, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. E Maria, sabe o que ela respondeu ao anjo? Será que ela disse: não quero. Não quero fazer a vontade de Deus. Não quero ser obediente. Ela falou assim? Não, Maria disse assim. Ela deu uma lição muito importante para nós. Ela disse assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim tudo que o Senhor determinou para cumprir. Então é assim que nós devemos fazer. Nós devemos nos colocar nas mãos de Deus, para que Ele possa nos usar da maneira que Ele se agrada. Não devemos servir a nós mesmos, aos nossos próprios prazeres, à nossa própria vontade, mas fazer a vontade de Deus. Então, Maria ficou tranquila, porque o anjo já tinha falado com ela. E, enquanto isso, o que é que acontece quando uma mulher fica grávida? A barriga vai crescendo. E José descobriu: Maria grávida? Minha noiva grávida? Como assim? E José não falou nada, mas ele pensou consigo mesmo: eu vou deixar Maria, não vou mais me casar com ela, porque a gente ia se casar e ela já está grávida. Mas ele não falou nada, só pensou. E de noite ele foi dormir. Enquanto ele estava dormindo, Deus mandou um sonho para ele. No sonho, o anjo apareceu a ele e disse: José. E ele já ficou atento, apurou os ouvidos. Disse assim: não tenha medo, não se preocupe em receber sua noiva Maria. Pode recebê-la como sua esposa, porque o que nela foi gerado é pelo Espírito Santo. É obra de Deus. Então José não precisava se preocupar. E você vai colocar o nome do menino Jesus, porque ele é o Salvador. Muito bem, vejo que vocês estão prestando bastante atenção. Continuando. Então José acordou. No dia seguinte, correu lá na casa de Maria. Vamos casar, Maria, vamos casar? Vamos casar depressa. E casaram. Então, enquanto isso, o tempo foi passando e a barriga mais aumentando. Mas aí, nesse tempo, quem governava o império era um homem chamado César Augusto. E ele baixou um decreto, ou seja, ele fez uma lei naquela região toda de Israel, das proximidades onde fazia parte do seu império. E ele disse assim: todas as pessoas devem ir cada um para a sua cidade, porque nós vamos fazer uma contagem.
Vamos contar todas as pessoas, mas eu quero que cada um fique na cidade onde nasceu. E José não era da Galileia e nem Maria. Eles tiveram que ir para uma cidade chamada Belém. E aí José arrumou um jumentinho, sentou Maria, montou Maria no jumentinho e ele foi guiando aquele jumento até chegar na cidade de Belém. Quando chegaram na cidade, demorou alguns dias, porque é devagar, o caminho empoeirado, muita terra, muito sol quente, de noite muito frio. E quando chegaram lá, eles já estavam cansados. Então, e a cidade estava empolvorosa, ó, igual aqui está, muita gente, todo mundo, uns indo, outros voltando, conversando, caminhando, e eles começaram a procurar um lugar para ficar. Oi. Como era que eles dormiam? Se eles parassem na estrada, eles dormiam na estrada mesmo. Nesse momento, eles queriam ficar em alguma pousada. Ó, eles bateram na primeira pousada. Já ouviram falar em pousada? Então, bateram na primeira pousada e disseram: há lugar aqui para nos receber? E disseram: não há lugar. Foram para um hotel, para uma pensão, para uma casa, para as casas, para todo lugar que eles chegavam, batia e diziam: não há lugar. Então, o que aconteceu? Na última casa que eles bateram, um senhor disse assim: olha, o único lugar que nós temos é um estábulo. Sabem o que é estábulo? Estrebaria. É onde os animais dormem, para se abrigar da chuva, para se abrigar, às vezes, do sol, às vezes, onde tem alimento, tem capim, tem feno, tem alguma comida lá para os animais. E eles ficam lá durante a noite, que ficam também mais protegidos. E aí, eles tiveram que aceitar, porque não tinha lugar nenhum. Quando chegaram lá, tinha o que no estábulo? Tinha o que? Animais, tinha ovelhas, tinha bois, tinha o jumentinho que José estava levando Maria nele, tinha animais em volta deles. E aí, quando começaram a se acomodar, o que aconteceu? Dói demais para ter um bebê. Eu só tive uma, porque eu não aguentei mais do que uma dor. E Maria começou a sentir as dores do parto. E ali foi o momento e o lugar que Deus o Altíssimo escolheu para o seu filho Jesus nascer. E quando ele nasceu, sabe o que José fez? Aqui, ó. Quando Jesus nasceu, José pegou uma manjedoura, que é um lugar assim feito de madeira, tipo um coxo, não sei se vocês conhecem coxo, para deitar o bebê Jesus. Ele forrou com palha, colocou um paninho, não tinha enxoval, não tinha o bercinho, apesar de que José era carpinteiro, devia ter o bercinho em casa, mas não teve como levar na viagem, e Jesus foi colocado numa manjedoura. E enquanto isso, naquela mesma região, tinha muitos pastores cuidando de ovelhas, cuidando dos seus rebanhos. Era noite, era frio e o céu muito estrelado, e eles estavam lá. De repente surgiu um clarão enorme e os pastores também ficaram com medo, ficaram assustados também. E naquele clarão veio um anjo. E aquele anjo disse: não temais, porque eu trago boas novas de grande alegria para vocês. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi. Como era a cidade? O nome da cidade? Belém.
na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo o Senhor. E os pastores ficaram assim, estupefatos, sem poder dizer palavra alguma. E com aquele anjo desceram muitos anjos, uma multidão das milícias celestiais cantando: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E de repente, do mesmo jeito que apareceram, desapareceram, sumiram, foram para o céu novamente, porque os anjos bons moram no céu. E os pastores ficaram conversando: e agora? O que vamos fazer? Pois o anjo tinha dito, sabe o quê? Podem ir até Belém, vocês vão encontrar envolto em panos uma criança que é o Filho do Deus Altíssimo, é o Deus Filho. Jesus nasceu, Salvador, a esperança que todos nós precisamos ter. E eles foram correndo. Quando chegaram lá Chegaram onde? Não, chegaram onde Jesus nasceu. Onde era que eu esqueci? Onde? Natal vem de nascimento, viu? O Natal não é um lugar não, só um lugar que tem no Brasil, que chama Natal, mas não é aquele Natal. É na estrebaria, lá no estábulo, onde eu falei com vocês. Presta atenção, desse jeito como é que vão ganhar prêmios? E eles foram correndo. Quando chegaram lá, encontraram a mãe. Como chamava a mãe? Maria. O pai, quem era o pai? E o bebê? Jesus. José era pai adotivo. O que significa isso? Que ele adotou o bebê de Maria. Porque o pai de Jesus é Deus. Não é José que é o pai de Jesus, é Deus, o Altíssimo, o Deus Criador de todas as coisas. Olha aqui, ó. E Jesus é o Deus Filho, Ele é Deus. E eles adoraram aquele bebê quando chegaram lá, porque eles reconheceram que Deus tinha cumprido as suas promessas feitas ao seu povo desde Abraão, desde Adão, até aqueles tempos. Então, num lugar mais distante ainda daquele, lá num lugar chamado Babilônia, tinha uns reis que chamavam reis magos. Eram os sábios. E eles estudavam as estrelas. E nesta noite, eles estavam olhando o céu, procurando ver como era que estava o céu, se tinha uma outra constelação, se a estrela d'alva já tinha aparecido, a Ursa Menor, muitas galáxias, eles conheciam todas. E aí, sabe o que aconteceu? Eles viram uma estrela diferente. Não, cadente é a que cai, não é estrela cadente. Essa estrela era a estrela que anunciava o nascimento do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, eles arrumaram as suas coisas, os camelos. Arrumaram os camelos, arrumaram toda a sua bagagem, todo mundo. E esses 3 reis foram, talvez fosse muito mais do que 3, tinha mais pessoas junto naquela caravana. E eles disseram: vamos seguir a estrela. Olha, você disse que era uma estrela cadente. Estrela cadente é aquela que cai. Não era. Era uma estrela que se movia. Ela saía do lugar e ia indicando o caminho para aqueles homens seguirem. E eles foram. E a gente seguiram. Quando eles chegaram num lugar que chama... Não, Jerusalém. Jerusalém, que é a capital do reino de Israel. Então eles disseram assim: deve ser aqui. Eu acho que foi aqui que o Rei dos Reis nasceu, o Senhor dos Senhores. Vamos perguntar. E perguntava: foi aqui que nasceu o Rei dos Reis?
E as pessoas intrigadas, sem saber o que dizer, elas pensavam, não sei, não ouvi falar, não sei. E aí essa história chegou no ouvido do rei Herodes. Herodes era mau e era mentiroso. E a história chegou nos ouvidos dele. E ele disse, como assim? O rei sou eu. Será que tem um outro rei que vai chegar para tomar o meu lugar? E continuar. E chamou os sábios do reino, chamou os estudiosos, chamou os escribas, chamou os sacerdotes, e eles começaram a investigar os livros, investigar e lendo. De repente, no livro de Miqueias, eles encontraram uma profecia que dizia que o Salvador, que Jesus ia nascer na cidade de Belém da Judéia. E aí quando disseram a Herodes, Herodes chamou os magos. Vem cá, olha, vocês... e aqui nos livros está dizendo que ele nasceu em Belém. Vocês vão lá e ver se realmente isso aconteceu. Se aconteceu, quando vocês conhecerem esse menino, vocês venham aqui me dizer, porque eu também quero ir lá para adorá-lo também. Eu quero ir adorar esse bebê. Será que Herodes queria adorar Jesus? Não, ele não queria, ele tinha medo de Jesus roubar o lugar dele. Então, a intenção dele era matar Jesus. Mas aí, os reis não sabiam disso. Eles não sabiam. E sabe, a Bíblia diz que só Deus é onisciente. Vocês sabem o que é onisciência? É o Deus que sabe todas as coisas. Ele sabe todos os seus pensamentos.